para falar sobre o São Paulo e um tabu contra a LDU. Adversária do tricolor nas quartas de final da Sul-Americana, os dois times começam a se enfrentar em mata-mata na quinta-feira, jogo de ida na altitude de Quito, partida da volta na semana seguinte no Morumbi. Os times já se enfrentaram 4 vezes e até agora quem jogou em casa venceu. São Paulo perdeu as 2 partidas fora, venceu as 2 partidas em casa. O grande problema tricolor foram os placares das derrotas. Primeira delas, 3-0 na Libertadores da América em 2004. Eu até fazia a cobertura do São Paulo na oportunidade, estive no estádio. São Paulo com Ceni, Cicinho, Luiz Fabiano, Grafite e companhia, levou um baile. Na partida de volta, era a fase de grupos, São Paulo até conseguiu vencer, mas por um placar inferior ao 3-0. Mais recentemente, Libertadores de 2020 também fase de grupos. 4-2 para a LDU lá em Quito. Jogo que praticamente impediu o São Paulo de avançar à fase seguinte. O tricolor acabou confirmando essa situação na rodada seguinte. É a primeira vez que São Paulo e a LDU se enfrentam num mata-mata. Situação do clube equatoriano nesse momento bem pior do que a do São Paulo. LDU que quase foi eliminada pelo Nublense na Sul-Americana na fase passada. Perdeu em casa e venceu só nos pênaltis. Vem de 2 empates em 0-0 pelo campeonato local. Já o São Paulo, em ótimo momento, depois de eliminar o São Lourenço com vitória por 2-0 e o Corinthians também por 2-0 nas competições de Copas. A saideira sobre esse confronto, o Paulo Guerreiro é o jogador mais conhecido da LDU, o ex-atacante do Flamengo, do Corinthians, foi recentemente contratado, 5 partidas até aqui e 1 gol marcado. E você, tá animado com o São Paulo? Primeiro do Beraldo, bora! O presidente Júlio Casares comemorou nas redes sociais de maneira até meio que enigmática, né? Seguimos, uma foto ali correndo ao lado do Beraldo, aquela coisa toda. Esse post aí que vocês estão vendo, isso causou, assim, uma dúvida muito grande nos torcedores, porque primeiro que o presidente tirou ali os comentários, né? Tirou ali aquela situação de você poder comentar e ficou uma coisa assim parecendo, né? Vou confessar aqui pra vocês, eu também fiquei com aquela sensação de será que é um post de despedida? Na minha cabeça, e eu tô falando aqui papo reto com vocês, na minha cabeça ficou uma coisa assim, de repente ele foi negociado agora e vai embora no final do ano. Eu fiquei com essa sensação, com essa pulguinha atrás da orelha. E aí eu peguei o telefone e fiz o meu contato com o presidente Júlio Casares. E o presidente Júlio Casares, em tom de entrevista, ele falou: estou te dando uma entrevista, né? É como a gente fala no jornalismo, né? É uma fala oficial, não é aquela coisa tipo, estou te dando uma informação e você publica, apuração tua, ou então quando você fala com algumas pessoas próximas do presidente, aquela coisa toda, apuração que a gente faz normalmente no jornalismo, né? O presidente me deu uma entrevista falando assim, tivemos algumas situações de sondagem, mas o Beraldo fica. O Beraldo não sai nessa janela. Ou seja, ele estava ali cravando uma permanência do Beraldo que teve algumas sondagens, entre elas a do Volves, que eu trouxe aqui inclusive no canal dias atrás aqui num vídeo. Foi na segunda-feira que eu trouxe essa informação aqui no canal. O Wolves, assim como outros clubes da Inglaterra, principalmente clubes da Inglaterra, acenaram com conversas, com consultas e tal, mas valores praticados abaixo daquilo que o São Paulo espera. Então o São Paulo sequer quis abrir conversas, sequer deu andamento, né? Prosseguiu com conversas ou com essas sondagens. Então o Beraldo fica no São Paulo, focado na final da Copa do Brasil, focado na Copa Sul-Americana, o jogo na quinta-feira, focado ali na sequência do Campeonato Brasileiro. E o Beraldo, claro que numa próxima janela a situação é bem diferente. A próxima janela, que vai ser em janeiro, vai ser uma situação, o São Paulo vai ter que conviver com essa situação de assédio, com essa situação de propostas, mas o São Paulo está muito bem amarrado. Sabe que vai vender o jogador por um valor que seja um valor muito justo pelo futebol que o jogador vem atuando, pelo mercado que já tem um olhar diferente para esse jogador. Então é uma situação assim que o Beraldo hoje tem um valor muito grande. A comparação, e aí eu não estou querendo jogar pressão para ele, é o que a gente ouve, e a gente ouve desde a época de Cotia, que seria um craque, um grande jogador e tudo mais, é mais ou menos assim. Se desenha para ser uma carreira muito parecida com o que o Éder Militão hoje é, né? Um jogador que é uma realidade hoje no Real Madrid, campeão de Champions, e um jogador que é uma realidade hoje
na seleção brasileira. É um Marquinhos, está há muito tempo na Europa, que é um jogador de seleção brasileira. Então, assim, estou usando esses dois exemplos, 2 jogadores aí de seleção e 2 jogadores de Europa, de Champions League, que é o que vai ser mais ou menos o Beraldo, que é o que está se desenhando para ser a carreira do Beraldo. Tudo leva a crer que o Beraldo vai ser um jogador neste nível. Então o São Paulo se prepara, o São Paulo renovou o contrato, o São Paulo estendeu, a multa é alta, o São Paulo deu uma valorização salarial para o jogador, o São Paulo deixa o jogador muito à vontade, dá ao jogador todas as condições. Então o São Paulo está planificando todo o terreno para que o jogador seja muito bem vendido nas próximas janelas. Então, por isso, até por isso, o presidente Júlio Casares comemorou, entre aspas, essa permanência dele até o final do ano. Pelo menos nessa temporada ele fica, vai ajudar o São Paulo nessa final da Copa do Brasil, nas competições que vem pela frente. Lembrando que o São Paulo é o único time do Brasil vivo nas 3 competições aí que está disputando no ano e segue vivo nas 3 competições. Então o Beraldo é peça importante ao lado do Arboleda, pilares ali dessa defesa do São Paulo. Então as próximas janelas vão ser difíceis, mas o São Paulo está se precavendo, está se armando muito bem para que ele seja uma boa venda, bom ativo, porque é um jogador extremamente promissor e já muito bem visto no mercado europeu, principalmente nos times da Premier League, beleza? Vou falar agora do Rony. O